O técnico Wagner Mancini estreou com vitória no Grêmio sobre o Juventude, né, em casa, na Arena do Grêmio, e hoje a gente vai falar sobre um trunfo que ele tem em relação aos demais para livrar o Grêmio do rebaixamento. A gente vai trazer todos esses detalhes aqui para você no Portal do Gremista, depois da vinheta, então fica com a gente. Bom, Mancini foi anunciado, né, às pressas, o Grêmio foi atrás dele, mesmo ele estando empregado no América Mineiro, tirou ele de lá e o Mancini topou então a oferta para assumir o Grêmio com essa missão, livrar o time do rebaixamento. E ele tem um aspecto fundamental aí que pode alavancar o time do Grêmio. O Mancini inicialmente trabalhou da seguinte forma: ele, com uma sessão de treino apenas, trabalhou muito a parte psicológica dos jogadores, né? Conversou com um grupo ali que estava muito abalado pela posição na tabela, né? Pela falta de reação, enfim, toda a pressão que envolvia, né? Torcida e mídia com a situação do Grêmio. Era justo, né? Que o Mancini tivesse assumindo um grupo muito abalado. Então ele trabalhou muito numa estrutura que já existia ali, né? Numa estrutura de esquema tático que já existia com o Filipão, com algumas modificações, mas a principal questão que a gente viu o Mancini trabalhar pode ainda aparecer mais daqui para frente e é sobre isso que a gente vai falar. O Mancini assumiu já na fogueira, né? Assumiu, teve uma sessão de treino, já foi para o jogo e agora ele vai ter um período muito interessante para conseguir trabalhar o que ele entende que deve ser o encaixe da parte tática do Grêmio, né? Ele trabalhou muito inicialmente o psicológico dos jogadores e agora ele vai ter, por conta da Copa do Brasil, ele, na eliminação, né, do Grêmio, o Grêmio não participa mais da Copa do Brasil, então ele vai ter 2 semanas aí de janela para ele trabalhar antes de uma sequência muito árdua que o Grêmio vai ter pela frente, né, para se livrar do rebaixamento. Então o Mancini tem, nesse aspecto, a sua chance de trabalhar, né, de encaixar a parte tática da equipe, e isso é muito relevante, porque o Mancini vem de bons trabalhos, né? O Mancini veio, né, com um aproveitamento bom no Corinthians, apesar da demissão, e com um aproveitamento razoável para a situação do América Mineiro, né? Foi o melhor técnico do América na temporada, né? Até com um aproveitamento até melhor do que o do Lisca, quando esteve treinando o América lá no começo do campeonato. Então o Mancini chega numa boa fase, né? Ele chega numa boa fase ao Grêmio e ele vai tentar implementar questões semelhantes ali nesse período que tem para treinar. Resta agora a gente saber qual vai ser a prioridade do treinador, né? Ele tem aí peças muito importantes que podem se tornar titulares, né? Por exemplo, o Ferreira, né? O Ferreira foi banco na primeira partida do Mancini contra o Juventude. É um jogador que deve ali se tornar titular. O Mancini voltou com o Diego Souza fez um bom primeiro tempo, né? Teve uma atuação de destaque. Então o Mancini já tem ali algumas questões, né? E vai ter um período para estudo ali do seu elenco, né? Para se entender ali, né? Se entrosar. O técnico também precisa de entrosamento com o seu elenco e é isso que vai ser realmente esse trunfo do Mancini, esse período de treinos, né, essas 2 semanas, né, cheias de treino, né, uma semana com um intervalo aí, com um jogo contra o Atlético Goianiense, que é é um adversário difícil, né, principalmente fora de casa, venceu o Atlético Mineiro na última rodada, e o Mancini vai então para essa sequência, que será uma sequência difícil para o Grêmio, né, o Grêmio não tem jogo fácil daqui para frente, com essas 2 semanas. Nessas 2 semanas, o Mancini deve fazer todos os ajustes que ele imagina para o futuro, né, para o campeonato, para tentar então livrar o Grêmio da zona de rebaixamento. A gente ainda vai ter mais conteúdos aqui no Portal do Gremista sobre o aproveitamento do Mancini, né, sobre essa parte tática do treinador e como o Grêmio pode se salvar de fato do rebaixamento, né? Se o Mancini é o cara certo ou não, a gente vai saber só no final do campeonato. Então eu já convido você a deixar aqui o seu comentário. Acha que o Mancini foi o cara certo? Foi uma escolha certa para o Grêmio? Ou não? Ou não vai dar, né? Mesmo com a primeira impressão, primeira boa impressão com uma vitória, né? Livrando o Grêmio de um jejum de 5 jogos, jejum bem incômodo, o Mancini não foi o cara certo. A gente vai acompanhando todos os passos do novo treinador, né, e todas as notícias do Grêmio aqui no YouTube do Portal do Gremista, nas nossas redes sociais e também no nosso site. Então
se inscreva por aqui, ative a notificação no sininho, né, para receber tudo que sai aqui no YouTube do portal. Também acesse o nosso site e as nossas redes sociais, se torne membro aqui do canal para a gente ficar cada vez mais próximo e você saber de tudo que você precisa sobre o tricolor gaúcho. Valeu, galera, até a próxima!